Queridos amigos, queridas pessoas, colegas que estão nesse momento nos assistindo, nos acompanhando, que bom que você fez a melhor escolha do sábado. Participar do Lições da Bíblia, participar do Adoração, participar de um dia especial ao lado do nosso Deus. Quero desejar aqui de todo o coração para vocês um feliz sábado. É muito bom tê-los conosco, tá ok? Estamos começando Lições da Bíblia, estamos mais uma vez aqui aprendendo do nosso Deus e compartilhando conosco, e cada um compartilhando com seus amigos sobre como fazer amigos para Deus, né? É o guia de estudo que nós temos, é o nosso manual de estudo. Se você não tem, você pode consegui-lo a hora que você quiser, você pode estar procurando aí na internet, você pode estar baixando, você pode estar fazendo a assinatura da lição. Você sabia que você pode fazer a assinatura anual da lição? É muito bom, porque você recebe na sua casa o seu book para você compartilhar, para você estudar, para você participar conosco sempre do Lições da Bíblia. É muito bom tê-los conosco. Quero mandar um abração a todas as igrejas que estão nos acompanhando, as igrejas do Distrito Tiradentes, a igreja do Distrito de Paulista, a igreja do Distrito de Santa Terezinha, o pessoal de São Pedro, o pessoal de Rio das Pedras, Saltinho. Que bom tê-los conosco, viu? Fica aqui um forte abraço. E estamos aqui hoje com mais dois amigos que vocês já conhecem, né? Estou aqui com o Cristiano. Cristiano, seja muito bem-vindo, viu? É bom tê-lo aqui conosco. O Cristiano vem lá da igreja do Morumbi, já esteve conosco um dia e veio aqui nos dar o prazer de participar conosco mais uma vez do Lições da Bíblia. Seja bem-vindo, Cristiano. Olá, Lincoln. Feliz sábado. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, né? É uma honra estar aqui mais uma vez. E antes que eu me esqueça, para depois não puxarem minha orelha, já vou mandar um abraço lá para a Escola Sabatina Jovem e para todos os jovens do Morumbi, que antes de eu vir aqui eles me cobraram bastante para mandar um abraço para eles, né? Então a minha dívida com vocês está paga e não é para puxar minha orelha depois. Aí, legal, isso mesmo, o pessoal lá, eles cobram mesmo. Eu conheço aquela galerinha ali, viu? E daí, Celso? Celso está aqui com a gente também. O Celso, vocês também já conhecem, é o nosso líder da música aqui, nossa banda. Na verdade, ele se considera aquele servo que vem para trabalhar para Deus, um dos anciãos da igreja, que tem sido aqui, vamos dizer que, aquelas duas mãos na roda, nessa caminhada cristã, ajudando a gente a aprender mais de Deus, aprender mais da música, nos direcionando. Celso, que bom tê-lo aqui conosco, viu? Seja bem-vindo de novo no Lições da Bíblia. Também agradeço, mais uma vez, pela honra de poder participar aqui, link do Lições da Bíblia. Também quero mandar um grande abraço a toda a comunidade que nos assiste, aí pelo Facebook, né, pelas redes sociais, o YouTube. Muito feliz por estarmos aqui compartilhando. Sentimos realmente a falta da nossa comunhão aqui, mas vamos aí nos falando conforme, né, a tecnologia nos proporciona. E quero também mandar um beijo, um abraço especial para meus pais que estão acompanhando a gente. Um aluno de estudo bíblico, André Moura, que também já está aí conectado, já vi que se conectou. Meu irmão Rogério Braga, que a gente está para começar um estudo também. E que fiquem conosco aqui, que nos acompanhem. Legal. Olha, tá vendo? O pessoal não esquece de vocês, não. Eu vou aproveitar também, então, viu? Porque a gente tem a nossa classe de amigos aqui também. Ó, que saudade de abraçar vocês, viu? Olha, Berenice, o Ivan, rapaz, o Paulo, a Lilian, o Giovanni. Que saudade deles, né? Porque a gente já são 4 para 5 meses que a gente está longe aí. Então, pessoal, fica aqui o forte abraço nosso, um beijão, viu? E é bom que eu tenho certeza que vocês estão nos acompanhando aí no Lições da Bíblia. O tema dessa semana, capacitação do Espírito para testemunhar. Aqui tem sempre um verso, a gente chama de verso áureo, né? Um verso para memorizar. É um verso que é usado durante toda a semana, mais ou menos é um resumo da lição, e que vem dizendo, é um verso que nós usamos semana passada também, né? Atos capítulo 4, versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar. Rapaz, eu fico imaginando isso. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isso quer dizer que o Espírito Santo tem muito poder, né? Nós vemos o Espírito Santo começando a trabalhar e a gente vê que ele vai capacitar. E essa semana especial, né, Cristiano? A gente vai estar vendo aqui essa função do Espírito Santo de nos capacitar para testemunhar de alguém. E é mais ou menos isso que nós vamos estar vendo, então, né? Exatamente, Lincoln.
o autor da lição bem comentou que o livro de Atos também poderia ser, em vez de chamar Atos dos Apóstolos, se chamar Atos do Espírito Santo, porque o que o Espírito Santo fez na vida daqueles homens e mulheres foi algo assim inacreditável. Pessoas falhas, né, e pecadoras assim como nós foram capacitadas para pregar o evangelho a todo mundo conhecido da época e alcançar muitas pessoas para Cristo. E é interessante, né, Celso, porque nós vemos uma época, aí há mais de 2000 anos atrás, que às vezes a gente acha difícil hoje pregar o evangelho, e a gente vê que eles não tinham nada, né, igual do que nós temos hoje, né? Uma notícia para chegar até um outro local era a cavalo ou de navio, e a Bíblia relata, né, com certeza que eles conseguiram pregar o evangelho para todas as pessoas daquela época. E como que a gente pode ver, então, esse poder de testemunhar que o Espírito Santo dá a cada um de nós, cara? É interessante, Lincoln, quando a gente já vê o começo do livro de Atos dos Apóstolos, Atos 1, verso 8, e os discípulos ali estavam preocupados com, na verdade, com receber o poder imediato ali, na verdade, de subjugar o trono romano. Jesus fala assim, olha, não cabe a vós saber os tempos onde virá o reino, né, nesse sentido, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1, 8, Lucas 24, 49, ele fala que eles não deveriam sair para pregar antes de receber a promessa do Pai, e a promessa que era a promessa do Espírito Santo. Quando ele fala receber poder, a palavra no original ali é dunamis, né, do grego, né, dunamis, que tem a ver com a palavra dinamite é derivada dessa palavra, é um poder. Imagina uma dinamite, um poder explosivo que a gente entende, um poder sobrenatural. Na verdade, é uma capacitação sobrenatural. Nós podemos ter os nossos dons, as nossas habilidades, mas eles precisavam realmente de algo sobrenatural. Eles precisavam vencer, em primeiro lugar, o próprio eu, precisavam vencer o inimigo e precisavam pregar com poder. E maravilhoso quando nós lemos esse texto, né, e vemos que o agir do Espírito Santo fazia até se mover o lugar onde eles estavam. E aí, realmente, capacitados, sem recursos nenhum. Hoje a gente tem esse recurso aqui que vai para todos os lugares, vai até para fora do planeta, né? A gente com as ondas, né? com a transmissão, enfim. Mas lá eles não tinham nada, mas conseguiram pregar para todo mundo antigo. Eu fico pensando, nós, né, que temos essa tecnologia de hoje, tem toda essa monte de aparelhos e capacidade, e com o Espírito Santo trabalhando conosco, é como você disse mesmo, a gente pode mandar essa mensagem até para outros planetas, se tivesse alguém Exatamente. lá precisando ouvir a mensagem de Deus, a mensagem chegaria, porque nós temos um Deus, né? O nosso Deus, Espírito Santo, e o que nós vamos ver, vimos essa semana e vamos recapitular com vocês aqui, essa função de nos capacitar, nos dar ideia, nos dar força, né? Nos dar coragem de poder estarmos aí levando essa mensagem. O nosso tema, nosso manual, você sabe, ele se divide por dias, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E no início aqui de domingo, Cristiano, a gente vê então que antes deles receberem essa promessa, né, de receber assim, o poder do Espírito Santo, Jesus fez uma promessa, né? E o tema vem assim: Jesus é a promessa do Espírito Santo, né? E nos dá alguns versos para a gente ler que nos revelam a função do Espírito Santo e desse testemunho, né? E qual seria essa função? Como que foi essa promessa que Jesus fez, né? E qual que é a função do Espírito Santo, então, para nós, para eles naquela época e para nós hoje também, né? É interessante notar que Jesus ele chama o Espírito Santo de Consolador, né? A palavra ali no grego para Consolador é Paráclitos, né? Que dá a ideia de alguém que se coloca do lado da pessoa, né? Como uma espécie de um advogado, assim, né? Alguém que se coloca ali do lado da pessoa para defender ela, né? E Jesus ensina que uma das coisas que o Espírito Santo viria fazer é testemunhar a respeito dele e também convencer as pessoas, né? Do pecado, da justiça e do juízo. E o que a gente vê muitas vezes por aí é que as pessoas acabam atribuindo muitas coisas ao Espírito Santo que o próprio Jesus não revelou que essa seria obras que o Espírito Santo realizaria, né? Então a gente vê alguns lugares, por exemplo, que as pessoas têm algumas manifestações em cultos, né? Ou às vezes acabam exaltando o Espírito Santo até acima de Jesus, sabendo que o próprio Jesus disse que o Espírito Santo, quando viesse, ele não iria exaltar a si mesmo, mas sim exaltar a Cristo. Então a gente vê claramente na Escritura
que uma das funções do Espírito Santo, quando ele viesse, era exaltar a pessoa de Jesus. E então, as duas funções que o Espírito Santo faz, além de outras, né, mas quero destacar as que estão aqui no texto de João 15, 26 e 27 e 16, 8, testemunhar a respeito de Jesus. Então, ele não exalta a si mesmo, mas sim exalta a pessoa de Cristo, e também convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, não cabe a nós convencer as pessoas do pecado, né, da justiça e do juízo. Nossa função é pregar o Evangelho, e quem vai convencer a pessoa de que ela é um pecador e precisa se arrepender e crer no Evangelho é o Espírito Santo. Então, a gente percebe que, quando Jesus falou assim, né, vocês vão aguardar e vai descer sobre vocês o poder, né, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Consolador, como o Cristiano bem colocou aqui, né, essa palavra paráclitos ou paracletos, como algum diz, ela significa estar, vem do lado de alguém, está acompanhando. Mas esse acompanhando, né, Celso, não é que nem uma sombra, né, que anda do seu lado, onde você vai, mas também não age em nada. Né? Se você virar para a direita, ela está ali, se você virar para a direita, é um andar ao lado de alguém, mas com diferencial, né? Nos ajudando de que maneira daí? Na verdade, o apóstolo até Paulo também vai citar no livro de Atos dos Apóstolos, a atuação do Espírito Santo através da nossa consciência, na verdade, falando, é uma voz audível. Isaías também fala dessa voz audível, porque a gente sabe que os profetas também eram capacitados pelo Espírito Santo, eram ungidos pelo Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo. Então, nós podemos perceber a revelação, quando lemos a palavra, buscando realmente o desejo de Deus, ser obediente à voz do Espírito Santo, ele vai nos revelar o mesmo Espírito que inspirou a escrita da palavra, ele vem e nos inspira agora o entendimento da palavra, ele nos capacita para falarmos, né, para testemunharmos, falarmos sobre essa palavra, e nos capacita para obedecermos a palavra. Então, essa é a função do Espírito Santo. E é muito importante a gente realmente tomar cuidado, porque o Espírito Santo tem sido muito colocado em muitas igrejas. Eu mesmo já participei de denominação que acontecia isso, como algo que vem trazer uma emoção. Então, as pessoas vão até o culto e buscam o sentir. Óbvio que Deus nos criou seres sensitivos, temos os nosso aparelho sensorial, né, os nossos ouvidos, olhos, enfim, o tato, o olfato. Nós precisamos sentir as coisas para nos interagirmos com o mundo, para nos apropriarmos. Mas o Espírito Santo, as coisas de Deus não são assim, nós temos que, pela razão, entender. Lógico que nós emocionamos quando vemos aquilo que Jesus fez por nós, mas essa busca emocional, um transe emocional, quando nós estamos num culto, com uma certa música, eu tenho orado a Deus, muito que você comentou sobre o Ministério da Música, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque tem músicas que a gente escuta e a pessoa fala assim, olha, quando eu estive com o Espírito Santo, eu me entristeci e comecei a chorar. Tem uma música que está sendo bastante tocada agora que fala sobre isso. Então, podemos sim chorar porque entendemos os planos de Deus e nos emocionamos com aquilo que Deus fez, mas não por aquele transe. Então, temos que tomar muito cuidado de não confundir o agir do Espírito Santo com certas manifestações. Agora eu vou cair. Coisas que não levam a pessoa à palavra, não levam nada, não existe um propósito naquilo. Simplesmente é um sentir. E aí a pessoa sai com aquela sensação emocional, né, desse momento emocional que ela teve e vai embora. E ela acha que ela teve uma experiência com o Espírito Santo, mas o fruto do Espírito Santo não é manifesto. Então, como que eu sei que o Espírito Santo está agindo na minha vida? Está lá, Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito são 9 coisas que são colocadas e ele ali. vai nos ensinando, né, quais são os frutos do Espírito. E você tocou num ponto interessante, Celso, e o Cristiano pode estar nos ajudando também, que é essa parte do Espírito Santo de agir. Sim, nós nos sentimos emocionados, né? Eu tenho certeza que você, às vezes, quando assiste um culto, você ouve uma canção, você ouve uma mensagem e você se sente emocionado, né? Com aquela mensagem, poxa vida. Mas a função aqui do Espírito Santo não é tanto te emocionar, mas sim te direcionar
E a gente vê que, primeiro, ele fala assim, né? O que ele faria? Ele convenceria você do pecado. Então, ele nos convence do pecado. Pô, eu sou um pecador, através dos meus pecados, meus atos, eu me afasto de Deus, não que Deus se afaste de mim, e eu preciso desse arrependimento. O Cristiano tomou bem essa parte aí. E depois, ele também nos convence da justiça, que eu sou um pecador, ele me coloca o arrependimento e agora eu procuro a justiça de Cristo para mim ser justificado e começar uma nova vida ao lado de Jesus, né? E não fica só nessa emoção, é uma mudança de vida, né? Sim. E depois daí ele fala e também nos convence do quê? Do juízo. Então a gente não pode ficar só emocionado com a presença ou com algumas manifestações que algumas pessoas dizem do Espírito Santo, se ela não causar isso na nossa vida, né, Cristiano? Se ela não me convencer do pecado, se ela não me convencer que eu preciso da graça de Cristo, da justiça de Cristo, e também me preparar para que um dia vai haver um juízo, né? Exatamente, como o Celso comentou, a obra do Espírito Santo não tem só a ver com manifestações assim exteriores, né? Às vezes com transes, né, emocionais, que a pessoa perde sentido, cai no chão, se contorce, mas sim com o convencimento, né? Então, se muitas vezes acontece manifestações no culto, num lugar que a gente frequenta e não está relacionado com o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, a gente tem que repensar, né, se essa obra realmente é do Espírito Santo ou se apenas é algo assim emocional, né, algo que a gente acaba se emocionando demais, acaba perdendo sentidos e na hora assim é uma maravilha, a gente se sente bem, mas depois que a gente sai do culto a gente se sente vazio assim e não se sente convencido de que a gente é pecador, de que a gente precisa da justiça de Deus e nem de que um dia Deus vai julgar todas as pessoas, né? Então a gente tem que, acima de tudo, nos pautar pela Escritura e repensar, né, se aquilo que eu acho que é obra do Espírito Santo realmente é obra do Espírito Santo e se realmente tem respaldo bíblico nas Escrituras, né? Legal. Celso, também tem uma parte nessa lição de domingo, nós vamos fechar ela para a gente poder entrar e você vai me ajudar nisso agora, que ele diz assim, né, o Espírito Santo nos capacita, mas eu achei interessante que ele não capacita só a mim, mas ele capacita até a pessoa com quem eu vou ter esse encontro para falar de Jesus, dela poder entender também. Então é um conjunto de coisas, quer dizer, o Espírito Santo age em toda a situação para que ela receba o testemunho de Jesus. Isso é maravilhoso, né, Lincoln? Realmente, quando a gente vai lendo e vendo os planos de Deus, na semana passada nós vimos sobre a questão da intercessão, né? Então a importância da intercessão, o Espírito Santo vai trabalhando no coração para convencer, na verdade, sempre com a liberdade da pessoa, né? Deus não vai lá e força alguma coisa. Então, muitas vezes a pessoa está buscando a Deus, o Espírito Santo está ali atuando na consciência dela, na mente dela, ela sente o desejo e quando você vai, o solo já está ali preparado. E o Espírito Santo também, aí por isso que a gente tem que estar na dependência dele. E irmos falar também através do Espírito Santo, que ele vai colocar a palavra certa na nossa boca, a palavra de Deus, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente aí, né, sobre a palavra, e vai ser esclarecido aqueles pontos, vai ser tocado o coração daquela pessoa, porque ele age realmente dos dois lados, né? Ele capacita quem vai falar e ele prepara quem vai ouvir. O coração da pessoa. Exatamente. Também. E agora a gente vê aqui na lição de segunda-feira, né? Eu até grifei um versículo que eu achei legal, Atos 4:32, na multidão dos que creram era um o coração e a alma. E a gente tem aqui um título de uma igreja capacitada. E tem várias passagens, a gente não consegue ler todas, né? Mas o autor de Atos, Lucas, ele queria, de alguma maneira, compartilhar um crescimento da igreja, né? Então, o poder do Espírito Santo faz com que a igreja cresça. É maravilhoso, né, Lincoln? Nós vemos aqui as primeiras conversões. Se a gente lê o discurso de Pedro aqui, logo que receberam, então, ali o poder do Espírito Santo no dia do Pentecostes, em torno de 2 minutos e meio você vê a fala dele aqui. Terminou aquela fala, onde ele fala sobre a palavra, ele conta a história, na verdade, aquilo que Deus havia feito, a promessa de Jesus, e aquelas pessoas que estavam ali, por ocasião da adoração que elas estavam prestando, 3.000 pessoas se entregam a Jesus. Então, poder sobrenatural, sem, como a gente fala, né, sem um microfone, sem equipamento, sem nada. E os discípulos sendo usados ali, tinham recebido o dom de línguas, falando
para vários países, em várias línguas, um falando e os outros traduzindo, e 3.000 convertidos. É algo que não dá para a gente imaginar, só realmente pelo poder do Espírito Santo, e é esse poder que está disponível para nós, Lincoln. Amém. Eu fico imaginando também ali, não fala quanto tempo Pedro falou, se a gente só lê os versículos... Em torno de 2 minutos e meio. Aqui, vamos dizer que ele tenha usado lá como nós usamos aí, 30 minutos para falar. Cristiano, meu Deus, não? Aí chega ali... Lucas faz questão de colocar números, são 3.000 batizados, depois 5.000 pessoas, muitos creram, mas a gente vê que era um só o coração deles, um só desejo, testemunhar de Jesus, né? Por isso que uma igreja capacitada com o poder do Espírito Santo não tem quem consiga vencê-la. Sim, o interessante notar também que eles eram pessoas assim, muito simples, né? A maioria ali era pescadores, né? Pessoas humildes, até no capítulo 5... no capítulo 4, na verdade, de Atos, os sacerdotes vão falar que eles eram pessoas incultas, né, iletradas. Ali não quer dizer que eles eram analfabetos, né, mas sim quer dizer que eles tinham uma educação ali que todo o povo recebia, mas não tinha uma educação formal, né, que era uma educação que era recebida aos pés de um rabino, né, como foi o caso de Paulo, né. Por isso que ele fala que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, né. Porque o rabino ensinava e eles sentavam em cadeiras assim e eram ensinados aos pés do rabino, né? Então a gente vê ali pessoas muito simples, mas pessoas que estavam dispostas a testemunhar de Jesus, né? E como o Celso falou bem a respeito do Pedro, né? A gente vê Pedro um homem de um jeito antes do Pentecostes e um homem completamente diferente depois do Pentecostes, né? A gente vê essa transformação que o Espírito Santo fez na vida dele, que ele foi um homem que era assim muito estressado, né, muito explosivo, chegou até a cortar a orelha ali de um soldado quando foram prender Jesus, negou a Jesus, porém depois ele prega um sermão assim poderoso sobre a influência do Espírito Santo e 3.000 pessoas são batizadas, né? Então a gente vê assim que coisas maravilhosas que o Espírito Santo fez na vida daqueles homens e mulheres, né, que eram pessoas simples, mas que estavam dispostas a fazer a vontade de Deus, né? Que maravilhoso. Vocês que estão nos acompanhando, pense comigo assim, Deus, através do poder do Espírito Santo, Ele não escolhe pessoas capacitadas, Ele não escolhe pessoas estudadas, pessoas com grande conhecimento teológico. Ele escolhe pessoas que estejam dispostas a se colocar na mão de Deus para que Ele possa agir através dele. Então é isso. Então às vezes você, nossa, mas eu não posso falar de Jesus para essa pessoa, ele estudou tanto, é alguém muito bem conceituado na sociedade. Não pense assim, pense, Deus está comigo, o Espírito Santo está comigo, Ele me capacitou e já preparou o coração daquela pessoa para receber a mensagem. E é isso. E Lucas, ele fez questão de registrar tudo isso aí, a fim de testemunhar. Mas precisa desse esforço do nosso coração, da nossa parte, de levar essa mensagem para as pessoas. E depois a gente vê terça-feira aqui, a gente já entra assim, o Espírito Santo e o testemunho. Cristiano, você já que estava falando aqui, o Espírito Santo estava poderosamente presente. Ele fortaleceu e a gente vê alguns exemplos aqui de como que ele consegue, né, com esse poder, um Deus, né, junto conosco, andando ao nosso lado, de fazer com pessoas como Estevão, como Felipe, testemunhem mesmo em situações difíceis, né? Sim, a gente vê que o Espírito Santo ali se manifestou de várias formas, né? Um episódio assim, que eu acho muito interessante é o caso de Estevão, né? Estevão ali estava a ponto de ser apedrejado, né? Sendo ali quase martirizado, e mesmo assim orava, né? Viu a glória de Deus e ainda pediu que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam ao ponto de apedrejá-lo, né? A gente também vê o Espírito Santo capacitando a vida de Felipe, né, para pregar para o eunuco, e a gente vê que o Espírito Santo agiu ali até para trabalhar na unidade da igreja, né? Porque no capítulo 15 ali de Atos tem o Concílio de Jerusalém, né? Porque tinha um grupo ali na igreja de Jerusalém que queria que os gentios também fossem circuncidados, né? Daí então há uma confusão ali na igreja, né? Então tem a necessidade de ter esse concílio, e a gente vê o Espírito Santo trabalhando nessa unidade, e a gente vê o Espírito Santo até capacitando Paulo, né? E guiando aonde que ele deveria pregar o evangelho, né? Então a gente vê que se fosse só por força humana, se fosse só pela capacidade daqueles homens, eles não conseguiriam pregar o evangelho, né? Mas a gente vê que eles não estavam sozinhos, né? O Espírito Santo estava capacitando e guiando eles ali de várias formas, né? Seja através do testemunho ali de Estevão, né? E também na vida de Paulo, né? Guiando até onde ele deveria ir para pregar o evangelho.
E eu estava lendo um comentário e o livro Atos dos Apóstolos, e eu tentei me colocar na situação de Estevão. E ali, um livro muito bom, se você não tem, adquira, leia Atos dos Apóstolos, de Ellen White, e ela diz assim que Estevão já sabia que iam ser as últimas palavras dele, e que as pessoas que estavam lá, que era o momento. Então, muitas pessoas, acho que nesse momento, ia pedir perdão, ia se retratar, mas ele, então, daí, inspirado pelo Espírito Santo, ele se levanta, rapaz, e mesmo sabendo as últimas palavras, algumas pessoas aqui vão aceitar Jesus e eu preciso falar. Então, o Espírito Santo dá esse poder, ele testemunha de tal maneira que a gente vê que pessoas, depois que ouviu esse testemunho, o próprio Saulo, né, estava ali do lado e acaba se convencendo da existência mesmo, do poder de Jesus, né, desse poder transformador que ele faz na vida nossa, né, Celso? É maravilhoso isso, né? Exato. Vimos, então, o poder do Espírito Santo, o que ele realmente deseja fazer na nossa vida, né? Fortalecer a gente até diante da morte, né? Ali foi falado a questão de Estevão, o apóstolo Paulo, como ele comentou, direcionando, inclusive impedindo eles de irem onde não devia, né? O apóstolo Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar, foi impedido de pregar, até que ele foi aonde realmente o Espírito Santo desejava. Então, vemos a importância da gente também. Atos 5:32 fala que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Então, nós temos que aprender a obedecer à voz do Espírito Santo nas pequenas coisas que nós fazemos, nas pequenas escolhas que nós fazemos durante o nosso dia, para que, a hora que o Espírito Santo realmente nos direcionar, que ele pode nos direcionar para algo grande, ele quer nos direcionar, nós temos a comissão para isso, né? Fomos comissionados para isso, nós conseguimos ser sensíveis a essa voz. Imagine, Lincoln, você ouvir como Filipe, você vai para essa estrada e vai pregar, e aí o Espírito Santo fala assim, agora vai, se aproxima do carro, você ouvir a voz dando esses comandos para você. Que coisa maravilhosa, mas isso depende realmente da nossa obediência nas pequenas coisas. Da comunhão que você Exatamente. tem com Deus. Comunhão com Deus e obediência, né? Daí é uma coisa ligada à outra. E aí o Espírito Santo realmente vai nos usar, vai te usar de forma sobrenatural. Você não sabe. Ellen White, inclusive, vai falar no livro, né? A Escritura vai falar no livro de Atos dos Apóstolos, que não há limite para uma pessoa ser utilizada pelo Espírito Santo. Não há limite. O limite, na verdade, é a gente que coloca, né, dentro da nossa obediência, dentro da nossa comunhão, dentro da nossa busca. Então, realmente maravilhoso ver isso. Mas e a nossa parte? É importante nós realmente vermos a nossa parte. Sermos obedientes. Quando ele falar prega, prega. Quando ele falar não faça isso, não coma aquilo, né, faça tudo para a honra e glória de Deus, para que o nome dele seja. O testemunho, na verdade, tem que ser a palavra viva, a coerência da minha vida com aquilo que eu prego. Eu estava vendo ouvindo um comentário agora de manhã também, de um pastor lá, que ele posta ali a lição da escola sabatina, e achei muito interessante, que ele falou, muitas vezes eu sento no avião, ou às vezes eu sento com um amigo, ou no ponto de ônibus, e eu quero falar de Jesus, mas não consigo, porque eu não quero me intrometer na vida da pessoa, e às vezes a pessoa até falou alguma coisa para mim, mas se eu chegar para lá, mas a Bíblia fala assim, a gente percebe que não vai ter uma boa entrada, né, um bom início de conversa. Então ele dá uma dica que eu achei muito interessante, Celso Cristiano. Ele falou assim, quando você vê nessa situação, vê que a pessoa está com um problema, mas que não tem muito conhecimento, não quer muito saber de Deus, conte uma história da Bíblia. E eu achei interessante, porque através da história a pessoa vai se identificar e vai começar a questionar e perguntar, né, por que estou ouvindo essa história? Mas, nossa, que comparação, né, idêntica com a situação que eu estou vivendo. Porque na Bíblia nós encontramos histórias maravilhosas que nos dão vários ensinamentos. O Celso colocou muito bem, Celso, eu achei interessante isso aí, obediência, né, Cristiano? Então, eu posso deduzir assim, vocês que nos acompanham, quanto mais você obedece a Deus, mais você vai ser tomado pelo poder do Espírito Santo. Sim. Né? Porque é uma sequência lógica, né? Se eu obedeço meus pais vão me tratar bem, vão me dar, muitas vezes, aquilo que eu estou desejando, né? Pela educação do filho. E Deus não é diferente conosco. Quanto mais nós obedecemos a Ele, quanto mais nós acompanhando os mandamentos, os conselhos de saúde, o conselho sobre música, né? As músicas que você ouve. Então, quanto mais você obedece, mais você chega a Deus, mais você é tomado
transformado pelo poder do Espírito Santo, e mais, então, você pode ser usado Sim. por esse Deus maravilhoso. Então, eu vejo que realmente é uma maravilha. Aqui, Cristiano, quarta-feira, a gente tem, o Celso até deu início lá, que a gente vê, o Espírito Santo, a palavra e o testemunho. Será que eu consigo testemunhar do poder de Jesus sem ter a palavra? Sem ter a Bíblia? Aí fica assim muito complicado, né? Porque a gente percebe no livro de Atos essa íntima relação entre o Espírito Santo e a palavra de Deus, né? Que a gente vê nas Escrituras que o Espírito Santo é aquele que inspirou, né, tanto os profetas como os apóstolos a escrever a Bíblia, né? A Bíblia não é fruto da imaginação humana, né? Mas sim é a palavra de Deus, né? Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né? Então a gente, sim, fica complicado, né? Como que a gente vai testemunhar de Jesus sem a palavra de Deus, né? Sem a Bíblia? Se os evangelhos é quem relatam ali a vida e a obra de Jesus, né? Também nas epístolas ali, no próprio livro do Apocalipse, onde Jesus é o personagem central. E a gente vê na vida da igreja cristã primitiva que essa íntima relação, né, entre o Espírito Santo capacitando eles para pregar a palavra de Deus, né, e não assim as opiniões próprias deles, a palavra deles, né, mas sim a palavra de Deus, né, pois só a palavra de Deus ela pode transformar a vida do ser humano, né, porque se eu realmente falar aquilo que eu penso, as minhas opiniões pré-concebidas para uma pessoa, a vida dela possivelmente vai continuar da mesma forma, mas agora se eu pregar a palavra de Deus para ela, o Espírito Santo vai trabalhar no coração dela e vai transformar a vida daquela pessoa e ajudá-la a viver conformidade com aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Então, a gente vê que existe uma ligação forte. Obediência, estudo da palavra, conhecimento da palavra de Deus e o testemunho para que, então, a gente possa receber essa ação do Espírito Santo. Celso, eu tenho aqui algumas passagens que a gente leu, né? E essas passagens revelam essa relação, então, que existe, né? Não tem como você separar o Espírito Santo, testemunho e Bíblia. Que é uma outra coisa importante, realmente, que a lição vem trazendo, né? A gente entender que a palavra é a palavra que tem que ser pregada. Marcos 16, quando fala já desse momento de Atos dos Apóstolos, o último verso de Marcos, capítulo 16, verso 20, e eles, né, os discípulos, né, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, o que é o centro da pregação? É Jesus. A palavra, tudo que eu estou falando, se eu não levar para Jesus, se eu não falar através da palavra, se eu quiser colocar o meu eu, como ele bem comentou, às vezes a gente quer contar a nossa história, e não é a nossa história. Nossa história pode fazer parte de um testemunho, mas o testemunho que nós devemos dar é de Jesus, da palavra de Deus. Esse é o centro da pregação. E aí Jesus, né, o Senhor confirmava a palavra, inclusive por meio de sinais. Então, e às vezes as pessoas pensam que o Espírito Santo realmente, né, ele vai só realmente buscar a presença do Espírito Santo para, digamos, ter algum poder. A gente sabe muitas coisas que as pessoas têm buscado errado na questão do Espírito Santo. Mas é importante isso, entendermos que qual é o centro? O Evangelho. O Evangelho é a boa nova. Qual é a boa nova? Jesus veio para nos salvar, Jesus morreu por nós e nós devemos entregar o nosso coração a Ele. Esse é o centro, Jesus, o Evangelho, a boa nova de Jesus. Então, a gente pode, estamos caminhando para o fim aí, nosso tempo é curto demais, né? Mas aqui na quinta-feira, então, fala, e o Celso disse bem, né? Não é a minha história, é a minha história com Jesus. Exatamente. Né? Então, vem aqui o poder transformador que o Espírito Santo tem. Então, através da obediência, do estudo da palavra, essa comunhão com Deus, existe essa transformação na pessoa, que aconteceu comigo, aconteceu com cada um de nós, com as pessoas que nos acompanham, com certeza aconteceu com você também, e daí você se torna uma nova criatura, né? A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, todas as coisas se passaram, eis que se tornaram novas, e daí então é o meu testemunho da minha caminhada com Cristo, e aqui na quinta-feira ele vem falando, né, desse poder transformador, e que aconteceu com as pessoas ali, ele toma exemplo de Lídia, toma exemplo ali de Dionísio, Damares, né, algumas pessoas ali, quando eles estavam pregando, mas o importante é o nosso testemunho também, né, esse poder transformador que aconteceu na minha
minha vida. E isso a gente tem que passar para as pessoas também, né? A gente não pode guardar só para nós, né? Exato. E nós vemos que desde pessoas mais simples até pessoas de uma posição social, uma posição intelectual, enfim, profissional, o Espírito Santo, desde que você se coloque na presença de Deus, com o desejo de aprender sobre o Espírito Santo, de aprender sobre Deus, de aprender sobre a palavra, de servir a Deus, de se converter, de ser transformado, o Espírito Santo vai transformar a sua vida. Amém. Nós estamos encerrando. Olha, foi muito rápido, viu? Cristiano, considerações finais para você. O que conselho você tem lá, o pessoal jovem lá do Morumbi, das outras igrejas que estão nos acompanhando, as pessoas que nos acompanham, o que você poderia falar do poder do Espírito Santo na sua vida e o conselho que você deixaria para eles? O conselho que eu deixo para eles é que eles estudem a Escritura e se submetam à vontade do Espírito Santo, né? Peça para que o Espírito Santo guie você às verdades bíblicas, né? Peça para que o Espírito Santo ajude você a vencer as suas fraquezas, né? Que Ele te aperfeiçoe mesmo em meio às fraquezas, né? Eu creio que, com certeza, o Espírito Santo vai mudar a sua vida, transformar a sua vida, assim como Ele transformou a minha vida, né? Porque, assim como você, eu também tenho meus erros, tenho minhas falhas, né? Careço da graça de Deus todos os dias. E se eu cheguei até aqui foi unicamente porque a graça de Deus assim permitiu. Eu creio que assim como o Espírito Santo transformou minha vida, Ele pode transformar a sua também e te revelar muitas verdades bíblicas, algumas até que você não conhece. Então, o meu conselho é: se submeta à vontade do Espírito Santo e se apegue às Escrituras, estudando a Bíblia cada dia, para você se aproximar mais de Jesus e também ser mais parecido com Ele. Amém. Celso? Eu acho que o Cristiano falou tudo. Realmente a gente deve buscar com humildade a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Todo dia estude sua lição, estude a palavra de Deus, medite, tenha realmente pelo menos um momento de manhã, um no meio do dia, um no final da noite, para você estar com Deus e seja obediente àquilo que o Espírito Santo te mostrar, tanto na palavra, durante o dia, o que você deve fazer, que eu tenho certeza que você vai ser capacitado e que a gente se prepare, porque seremos grandemente usados pelo Espírito Santo para levar a mensagem para as pessoas. Amém. Queridos, fica aqui um forte abraço. Semana que vem, Possibilidades Ilimitadas é o título da lição 6. Quero estar com vocês. Leia, estude. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mande para nós aqui. Você tem o nosso contato e a gente vai tentar aqui responder para vocês. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até o próximo sábado.